Olá, tudo bem? Eu sou a professora Lilian Furtado e selecionei uma prova da FUMARC de 2021 que eu considerei a prova, assim, mais simples, a prova mais fácil da banca, e vou te falar até que de outras bancas também, tá? De 2021, que foi a prova da Polícia Civil para o cargo de escrivão de Minas Gerais. Aí, olha só, presta atenção. A banca, essa banca FUMARC, né? Ela é um banco tanto diferente das outras, digamos assim, mais cotadas para concursos grandes, né? Como a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, Sebrasp, OCP. Ela é uma banca muito gramatiqueira e que cobra alguns assuntos que às vezes não aparecem nessas bancas maiores. Então, por exemplo, ela vai cobrar a questão de ortografia, né? Relacionada à acentuação. Não é muito comum que bancas maiores cobrem esse tipo de assunto. Ou então é uma banca que vai trabalhar com a figura de linguagem mesmo, a classificação dela, para você classificar se é uma metáfora, se é uma ironia, se é um pleonasmo. Então isso não é muito comum. As bancas maiores cobram? Cobram. Mas esse tipo de questão não é uma prioridade nessas bancas maiores, tá? Então eu trouxe uma prova, que é uma prova mais simples da banca. E num outro vídeo eu vou gravar uma prova que eu julguei mais complicada, beleza? Então vamos lá, vamos corrigir essa provinha aqui. Vamos lá. A prova, né? Ela começa com um texto. É uma banca que não tem por hábito trabalhar com muitas questões de interpretação, você vai ver isso. Aqui, ó, vou fazer um apanhado, vou passar pelas questões e depois eu volto corrigindo essas questões. A gente tem a questão 1 aqui, que é uma questão que fala sobre figuras de linguagem. Observe que é uma questão voltada para a ironia, para a decoreba propriamente dita. Depois a gente tem aqui uma questão 2, que é uma questão que faz remissão ao texto, ou seja, é uma questão de interpretação, mas não é muito comum questões de interpretação na banca. A questão 3 é uma questão do uso do porquê, uma questão de grafia. Essa prova, lembrando, foi uma prova de ensino médio, tá? Não é uma prova de ensino fundamental. A questão 4, olha, esse tipo de questão aqui, por exemplo, você não vai encontrar em bancas maiores, assim, né? Que organizam seleções, concursos maiores, como Sebrasp, FGV, que é uma questão que envolve a concordância do pronome de tratamento. A questão, aí depois tem um outro textinho. A questão 5, que é uma questão que trabalha com conjunção. Como eu falo sempre, conjunção cai em todas as provas, de todos os concursos, de todas as bancas e das mais variadas formas. Né? No curso teórico eu explico isso. Na questão 6, ó, é uma questão que vai trabalhar com a crase. Crase também cai em qualquer concurso, em qualquer banca. Então, se você estuda crase para uma determinada banca, você vai saber resolver para a FUMARC. A questão 7 é uma questão que envolve regência, e em regência a gente trabalha a regência verbal, regência nominal e o uso do acento grave. Então, se você estuda isso aqui para uma outra banca, você também vai acertar aqui na FUMARC. A 8 é uma questão de redação oficial, não é comum cair questão de redação oficial, mas eu vou corrigir rapidamente também. A questão 9 é uma questão de classificação de sujeito, ou seja, você precisa saber qual é o sujeito e identificá-lo. Geralmente as bancas maiores não trabalham com esse tipo de classificação, as bancas dão prioridade à concordância, então envolve sujeito e concordância naquelas pegadinhas de verbo, né? Numa posição inversa ao sujeito. E a última questão é uma questão de pontuação, tá? Então, assim, é uma prova que vai trabalhar com os assuntos com os quais a gente já está acostumado. Quem estuda para concurso já está acostumado a encontrar esse tipo de questão. Então, olha só. A primeira questão, vamos aqui para ela, é uma questão que vai envolver figuras de linguagem. Deixa eu acionar aqui a minha caneta. Ela envolve figuras de linguagem. Geralmente, vocês vão encontrar figuras de linguagem nos capítulos que envolvem estilística, tá? Dentro das gramáticas tradicionais, dos livros tradicionais. Agora, na atualidade, também existem livros que colocam esse capítulo em interpretação textual. Bom, o que você precisa saber aqui? Aqui você precisa decorar. Você não tem jeito. Você pode pegar figura de linguagem de qualquer lugar, de um site, de um livro, do livro do ensino médio, do livro do seu amiguinho, do seu colega, do filho, do primo do seu colega, de quem for. O que é importante é você pegar
essas figuras de linguagem e você memorizar, você precisa gravá-las, tá? Para quê? Para poder relacionar o funcionamento delas, ou seja, o seu aspecto semântico no contexto em que ela está inserida. Então aqui, por exemplo, ó, o recurso semântico utilizado pelo autor para explicar o termo buraco negro. Então, o que a banca está perguntando? A expressão buraco negro está no texto. E aí, a banca utilizou um recurso para explicar o que é o buraco negro. Então, a gente volta no texto, localiza onde está a expressão buraco negro. Eu vou ler o texto todinho, tá? Ó, o título é Os buracos negros e a relatividade do tempo. No primeiro parágrafo, observe o seguinte: em um dos grandes relatos de viagens fantásticas, o escritor Allan Poe conta a história de uma expedição marítima na costa norueguesa que se depara com um redemoinho gigante. Então ele traz aqui, ó, a expressão redemoinho gigante e dá um nome, conhecido como Maelstrom. Tá aqui. Depois ele diz assim, ó, passado o terror inicial, o narrador proclama. Então ele vai colocar aqui uma citação direta. O que é a citação direta? É exatamente aquilo que o autor, que quem ele vai citar falou. Então ele vai botar ipsiliteris, ou seja, da mesma maneira que a pessoa escreveu ou que a pessoa falou aquele trecho. Então, pouco depois, fiquei possuído da mais aguçada curiosidade pelo próprio turbilhão. Sentia positivamente um desejo de explorar suas profundezas, mesmo ao preço do sacrifício que ia fazer. E meu principal pesar era que jamais poderia contar a meus amigos na praia os mistérios que iria conhecer. Ou seja, aqui ele se sente tentado a entrar no redemoinho. Então, ó, se Poe tivesse escrito, a gente volta para quem escreveu esse texto. Seu conto, 150 anos depois, o original foi publicado em 1841, talvez substituísse a exploração das entranhas do vórtice pela exploração das entranhas do buraco negro. Então, ele está fazendo aqui, ó, uma analogia, certo? Ele está fazendo uma comparação. Então, talvez ele mudasse a expressão exploração dessas entranhas por entranhas do buraco negro. E agora ele vem explicar por quê, ó. Fica difícil imaginar uma viagem fictícia. Por quê? Porque é uma ficção aquilo que Allan Poe escreveu. Mais fascinante do que uma região em que nossas noções de espaço e tempo deixam de fazer sentido, de onde nada, nem a luz escapa, um verdadeiro maelstrom cósmico. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que se ele utilizasse o buraco negro, essa viagem fictícia, essa ficção, ela seria mais fascinante, porque a gente tem a visão de um buraco negro como um lugar que a noção de espaço e de tempo não faz sentido, né? Ele é negro, nem a luz consegue escapar dele. E aí ele diz, ó, ele continua no texto. Os buracos negros e suas ligações com objetos exóticos, conhecidos como buracos de minhoca, possíveis pontes de um ponto ao outro no espaço e no tempo. Então, ó, possíveis pontes é o buraco de minhoca. Desafiam até a imaginação dos físicos. Então, como é que ele aqui vai trabalhar com a definição? Como é que ele traz para a gente a definição de buraco negro? Ele vai arrumar termos que são próximos, né? Termos que tenham valores semânticos aproximados, de sentidos aproximados, para dizer para a gente o que é um buraco negro. Então, dentro dessa perspectiva, ou seja, de valores semânticos aproximados, a gente tem aqui, ó, a antonímia, que traz antônimos. Então, são valores semânticos distantes. A sinonímia tem valores semânticos aproximados. Então, aqui seria o gabarito, a letra D, tá? Então, a gente tira os parônimos e a gente tira os homônimos. A figura de linguagem, um recurso semântico que ele utilizou, foi aquele a partir dos valores semânticos que são próximos nas relações de sinonímia. A questão 2, olha lá, ó. Sobre o texto 1, é correto afirmar. Veja que a banca já traz o correto grandão, tá? Isso é uma característica dela também. Aquilo que ela quer como resposta, ela vai destacar correto, incorreto, ela vai botar o exceto, o que as outras bancas não têm por hábito fazer.
Então, a letra A. Desde o passado, já existem sólidas teorias que explicassem esse movimento giratório. Não, no texto a gente não leu nada sobre isso, né? Sobre teorias que vão explicar movimentos giratórios. Na letra B, o autor demonstra certa incompreensão sobre o fenômeno. Sim, essa aqui é o gabarito, sabe por quê? Olha lá, vamos lá para o texto. Olha aqui, ó. Quando ele diz assim, ó, passado o terror tem aqui. Se Poe tivesse escrito seu conto 150 anos depois, talvez substituísse a exploração das entranhas, do vértice pela exploração das entranhas do buraco negro. Fica difícil imaginar uma viagem fictícia mais fascinante do que a uma região em que nossas noções de espaço e tempo deixam de fazer sentido, de onde nada, nem a luz escapa, um verdadeiro maelstrom cósmico. Então ele está comparando o redemoinho, né, a esse buraco negro. E aí a gente consegue observar aqui, nesse trecho, que ele não tem um conhecimento aprofundado sobre o assunto, porque ele vai sugerir que, se ele tivesse escrito esse texto, né, esse conto, 150 anos depois, talvez ele não tivesse usado aquela expressão. Ele usaria uma expressão que fosse mais próxima do conhecimento das pessoas. Para ficar mais simples você imaginar aquela viagem, né? Depois tem a letra C, olha lá. O redemoinho já causou prejuízos a muitas embarcações. Também não há essa informação no texto apresentado. A letra D. Poe relata sobre uma viagem da qual participou. Não, também não, tá? E por que aqui também não é? Porque, olha só, ele relata uma viagem, mas não é da qual ele participou. Ele fala sobre uma viagem de uma expedição marítima. Olha lá, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Poe conta a história de uma expedição marítima. Allan Poe, né? É assim que fala o nome dele. Edgar Allan Poe. Então, sobre uma expedição marítima e não numa viagem da qual ele participou. Então, a gente confirma lá que o gabarito é a letra B. Vamos para a questão 3. Olha o uso do porquê, para você não esquecer nunca mais, tá? Guarda aí, ó. Perguntou, separou, respondeu, juntou. Antes da pontuação, tem acento. Antes da pontuação tem acento. Então, olha só, se eu coloco o porquê na pergunta, por que você não foi? O porquê é separado. Porque eu não quis. Ó, esse porquê é o porquê da resposta. Então, olha lá. Perguntou, separou, respondeu, juntou. Agora, antes da pontuação tem acento. Se eu fizesse a pergunta dessa forma, você não foi? Por quê? Perguntei, separou, respondeu, aqui ó, perguntou, separou. Antes da pontuação tem acento, beleza? Te expliquei 2 porquês. Depois, você tem os outros porquês que são as conjunções. Vem aqui que eu vou te mostrar. Desenhar, apagar. Vamos lá. Então, perguntou, separou, respondeu, juntou. O outro porquê, quando você ficar na dúvida, não é pergunta, tá? E você não está trabalhando também com resposta. E não é um porquê antecedendo ali a pontuação. Você vai ter esse tipo de porquê aqui, ó. Não saia porque vai chover. Esse não saia é uma ordem, é um pedido, certo? Então, esse porquê é uma explicação, ou seja, é um porquê explicativo. Porque é de bom tom você explicar quando você está dando uma ordem, quando você está fazendo um pedido, quando você está fazendo uma súplica. A gente tem por hábito fazer a explicação de por que aquele comando está acontecendo,
tá? Então, o porquê explicativo, ele é junto. Depois eu vou ter o porquê separado. Não conheço a rua porque passei. Olha aqui, ó. Quem passa, passa por, certo? Então, essa preposição volta para cá. Então, esse por é uma preposição e esse que aqui vai funcionar como pronome relativo, olha só. Não conheço a rua pela qual passei. Por isso que o porquê, quando for igual a pelo qual ou pela qual, ele é separado, ele vai funcionar como um pronome relativo, beleza? Então, a gente tem o porquê aqui, conjunção, explicativo, e a gente tem o porquê que vai funcionar aqui com pronome relativo, né? E a outra, ou então você também pode colocar aqui, ó, o outro que é o substantivo. Não sei o porquê da questão. Olha só, esse o, ele substantiva esse porquê aqui. Então, o porquê com acento junto, ele é um substantivo e ele vem antecedido, na maioria das vezes, por um artigo. E qual é a função do artigo na língua? A função do artigo na língua é substantivar qualquer outro termo, tá? Esse é o funcionamento. Então, olha só, o uso do porquê está incorreto, ele quer aquele que está errado. Fique atenta, porquê. Olha que o fique atenta, não é uma ordem ou um pedido? Então, esse porquê é um porquê explicativo, ele está certo. Letra B. Não responda seu pai, ó, é uma ordem, é um pedido. Porque ele tem razão, está explicando por quê. Então, conjunção explicativa, porque é junto. Por que não estava satisfeito com o filho? Suspendeu a mesada. Esse porquê aqui, ó, é um porquê causal. Também é uma conjunção. Então, o porquê ele pode funcionar tanto como uma explicação quanto como uma causa. Isso aqui eu explico nas aulas de orações do curso teórico de português, tá? Então, letra C também está certa. Olha a letra D. Por que não viajou? É o porquê da pergunta. Então, ele precisa ser separado. Perguntou, separou. Essa letra D aqui é a letra que está incorreta, tá? Vamos agora para a questão 4. Questão 4. Quanto à concordância pronominal com um pronome de tratamento, a alternativa incorreta. Então, ó, Sua Excelência declarou, tá certinho, encerrada a entrevista. Então, olha, Sua Excelência, ok, tá concordando, declarou também tá concordando, e encerrada também concorda com a entrevista, ela tá certinha. Vossa Excelência autoriza, terceira pessoa, ok. Vossa Senhoria apresentará, tá certo. Vosso assessor, não. Olha aqui, ó, aqui que tá errado. A concordância acontece com a terceira pessoa, né? O pronome de tratamento vai pedir a concordância com um pronome possessivo aqui, ó, de terceira também. Então, Vossa Senhoria apresentará seu assessor direto em instantes. Letra C que está errada. Letra D, Vossa Senhoria está inconformada com o parecer. Está certinho também, tá? Então, esse tipo de questão também é uma questão que é decoreba. Não envolve aquelas questões em que você tem que raciocinar, pensar mais, né? Ter mais compreensão, como vai acontecer, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, no FCC, no Sebrasp. É questão papum. Aí a gente tem um outro texto que fala sobre a violência no Brasil. E temos aqui a questão 5. Olha a questão 5, ó. Na oração, embora sejam fenômenos complementares e simultâneos, a conjunção embora introduz no período uma articulação de, olha só, embora é uma oração, é uma conjunção concessiva. Isso tem que decorar. Lilian, não preciso ir nem no texto? Não. Embora não pode funcionar como causa, embora não pode funcionar como condição e não pode ter o aspecto semântico de proporção. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua listinha de conjunções e você vai memorizar.
Existem duas formas de trabalhar com conjunção no concurso público. Uma delas é essa daqui. Decorou, vai resolver esse tipo de questão fácil, fácil. A outra é o entendimento, o valor semântico acompanhado das suas concordâncias, quando o conectivo, por exemplo, pode pedir um verbo no infinitivo ou um verbo no subjuntivo, tá? Como acontece com apesar de. Então, apesar de sair, embora saísse, a concordância é diferente. Então, o Sebrasp é uma banca que ele não vai pedir para você só substituir, apesar de que é esse tipo de questão. Ele também vai pedir que você compreenda o funcionamento ali, tanto de concordância quanto dos aspectos semânticos, quem pode substituir quem e o que vai ser alterado. Beleza? Então, você tem duas formas de estudar conjunção. Uma é a partir da decoreba, é importante realmente decorar. E a segunda é a compreensão dos valores semânticos das construções, que é o que acontece, por exemplo, com a Fundação Getúlio Vargas. A questão 6, vamos lá. Para a ocorrência de crase no sintagma e resposta às violências, a justificativa está incorreta em... Então, olha só, essa questão aqui é uma questão que eu tenho duras críticas a ela. Por quê? O que é crase? Crase é fusão. Crase é junção. Na nossa gramática em língua portuguesa, a crase é um fenômeno sintático e morfológico. Por quê? Porque é a fusão e a junção de dois As. O primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo em 98% dos casos, tá? O segundo A vai ser um artigo. Quando a gente fala em preposição e quando a gente fala em artigo, a gente está falando em morfologia. Daí um fenômeno morfológico. E quando ele é sintático? Ele é sintático porque, como esse primeiro A é uma preposição, o termo inserido por ele vai exercer a função sintática de objeto indireto, complemento nominal, ou uma locução de adjunto adverbial, tá? E pode ser também uma locução conjuntiva, a proporção de, a medida que, mas depois eu falo disso. Então, o que acontece? Para eu ter crase, eu obrigatoriamente preciso responder a dois pontos importantes e na ordem. O primeiro é que o primeiro A, ele obrigatoriamente é uma preposição e vai ser exigida por um verbo ou por um nome, tá? Nos outros 2%, você vai trabalhar com as locuções conjuntivas, com as locuções adverbiais femininas e naquelas situações em que a gente trabalha com aquele e aquela que tem acento grave. A segunda obrigatoriedade é que seja um artigo definido, pega aqui a borrachinha, vem aqui, pronto. O segundo requisito é que seja um artigo definido feminino, que pode estar no singular ou pode estar no plural. Então, a gente vai à análise. Olha, resposta A. E desce uma resposta a violência. Quando resposta aqui está sozinho, ele vai trabalhar com a preposição a, tá? Beleza. Então, o primeiro requisito está ok. Violências é um termo que está no plural. Então, o artigo que aparece aqui é o as. Somando, eu vou ter as com acento grave, que é o que está correto ali. Como é que isso aqui poderia ser escrito? Poderia ser resposta a violências. E aqui o acento grave é proibido, porque esse a seria apenas preposição. Ou resposta às violências. Por quê? Eu tenho a preposição que se juntou ao artigo a. Tranquilo? Então, para eu poder justificar a crase, em tese, eu teria que usar essa explicação, que é, por exemplo, o que o Sebrasp vai fazer. O Sebrasp, por exemplo, jantaria essa banca aqui, literalmente falando, nessa questão. Porque a banca, o Sebrasp diria, o acento grave em as que antecede violências ocorreu porque o termo resposta exige a preposição a, que se junta, que se funde, que se une ao artigo definido feminino no plural as que antecede o termo violências. Corretíssima resposta. Aí olha o que a banca fez. Ela quer incorreta. E ela diz assim, ó. Antecede uma locução adverbial? Não.
O que antecede a locução adverbial aqui, ó? Se fosse, ele chegou à tarde, ela vai à noite. Isso aqui é uma expressão adverbial feminina. Letra B. O termo regente pede a preposição a. Ou seja, quem é o termo regente? Ele quer incorreta, né? Eu risquei incorreta. Eu ia marcar correta. Eu quero criticar a correta. Olha como é que eu ia me perder, ó. Ele quer a incorreta, é essa daqui. Letra A, antecede uma locução adverbial. Violências é uma locução adverbial? Não é. Mas olha aqui, o termo regente pede a preposição a. Pede, tá certo. Então a gente risca porque ele quer errado. Olha a letra C. O termo regido admite o artigo definido a. Não, isso aqui está errado também. O artigo definido admitido é o as. Eu não posso colocar o a ali. Se eu colocar só o a, eu vou gerar um problema de concordância e a crase vai ser proibida, não vai acontecer, porque a gente vai partir do princípio que apenas a preposição ocorreu antes de violências, entendeu? Então, para essa questão aqui estar certa, a banca deveria ter posto que esse as, que esse artigo definido está no plural, beleza? Só que o que acontece? A gente está na hora da prova. Tá fazendo essa questão, tu vai brigar com a banca? Eu não vou, cara. Eu vou marcar o item menos errado. Qual é o item menos errado aqui? A pior é chamar de locução adverbial. Lilian, mas você brigaria para anular? Sim. A banca anulou? Não. A banca não anulou. Então eu vou riscar a letra C. Por quê? Ela é menos pior do que a primeira. Locução adverbial não tem como. As violências não é uma locução adverbial de jeito nenhum, tá? Precede uma palavra feminina? Precede, tá certo. Violência é uma palavra feminina. Entendeu o que você vai fazer? Não entra numa de ir. A letra A está errada e a letra C também. Vou marcar qualquer uma. Não faça isso na hora da prova. Não faça isso na hora da prova. Marque aquela que é horrorosa para a questão. Quem é horrorosa para a questão? Letra A. Vai e marca a letra A. Tranquilidade? Vida que segue, então. Viu? Por isso é importante saber crase e não só decorar as regrinhas, mas entender o funcionamento. Principalmente para bancas como Sebrasp, FCC, FGV. Indique a frase que contém erro de regência verbal. Regência verbal também é o quê? Decoreba. Coisa que você não encontra mais, principalmente na Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Aspiro... A questão 7. Aspiro à saúde. Aspiro a sucesso e saúde. Aspirar no sentido de desejar é verbo transitivo indireto e trabalha com a preposição a. Então, tá certo. Letra B. O engenheiro obedeceu às normas estabelecidas. Também está correto. Obedecer e desobedecer, eles podem ser tanto verbos transitivos diretos quanto verbos transitivos indiretos. Poderia trabalhar com objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, letra B está correta. Letra C, ó, o policial visou ao alvo, não, visar no sentido de mirar, no sentido de atirar, ó, é verbo transitivo direto, não trabalha com preposição. Então, teria que ser, visou o alvo. Letra D, prefiro o amor, olha só, quem prefere alguma coisa, objeto direto, a outra com a preposição a aqui, objeto indireto. Como tem o artigo no objeto direto, para manter o paralelismo, a banca utilizou preposição mais artigo. Uma outra forma correta de escrever essa oração seria: prefiro amor à guerra. E aí, olha aqui, ó. Como na frente do amor não tem artigo, eu também não coloco artigo antes de guerra. E aí, o a que antecede guerra é apenas preposição, porque o verbo preferir, ele trabalha com a preposição a. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Então, ele vai, o objeto direto, não tem termo nenhum, e quando for trabalhar com o termo objeto indireto, você vai trabalhar com a preposição a. Lília, mas eu não posso usar preposição nenhuma com o verbo preferir? Você poderia fazer isso aqui, ó. Prefiro amor que guerra. Também poderia colocar: prefiro amor, ou
ou amor também, do que guerra. Ou do que a guerra. Agora, se você vai trabalhar com a preposição a, você só pode trabalhar dessa forma aqui. Ou da forma que está na opção, prefiro o amor à guerra, ou da forma como eu reescrevi, prefiro amor à guerra sem acento grave. Show? Então, ó, tem que fazer curso teórico, hein? Ainda mais essa banca aqui que é gramática pura. Aqui é sobre redação oficial, né? Aí, dentro de redação oficial, ele quer aquela que é incorreta, que é logo a letra A de cara, ó. A indicação do local e da data é desnecessária num padrão ofício. Não, é fundamental. Todas as outras estão corretas e eu não vou comentar, não há necessidade. O local e a data são termos obrigatórios, são informações obrigatórias no padrão do ofício, tá? Questão 9. O período que contém sujeito simples. Sujeito simples é aquele que tem um núcleo, certo? Então, ó, alguém ouviu o chamado dele ontem à tarde. Quem ouviu? Alguém. Alguém só tem um núcleo. Então, esse é o sujeito simples. Letra B. Desviaram muitos recursos para a movimentação. Quem desviaram? Sujeito indeterminado. Eu sei que alguém desviou, mas eu não sei dizer quem foi. Faz frio em Petrópolis. Ó, esse fazer aqui é um verbo impessoal. Verbo impessoal. É o que a gente vai chamar de oração sem sujeito. Ou a gente diz que o sujeito é inexistente, tá? Oração sem sujeito ou o sujeito é inexistente. Havia pouca gente no terreno. Ó, esse aqui também. Esse aqui era o haver, é um verbo impessoal. É o haver no sentido de existir. Então, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. O faz muito frio, ele está indicando tempo, né? Agora, a próxima questão, na verdade, não é ali nem tempo, é fenômeno da natureza. O frio é um fenômeno da natureza. Questão 10. Ele está dizendo assim, ó. O uso das vírgulas no parágrafo acima justifica-se para, ou seja, nesse parágrafo, as primeiras sessões de cinema, aí o que tem vírgula, mudas até 1929, eu tenho outra vírgula. Eram documentários e narrativas rudimentares, acompanhadas por um piano, ou até mesmo por uma orquestra nas grandes salas, que pontuava as cenas mais emocionantes. Aí ele está dizendo aqui, ó, o uso das vírgulas no parágrafo acima justifica-se para, letra A, destacar um objeto direto pleonástico? Não. Inserir informação intercalada entre o sujeito e o predicado? Ó, quem é que eram? As primeiras sessões. Então, eram inicia o meu predicado. As primeiras sessões de cinema é aquilo que eu chamo de sujeito. Então, mudas até 1929 é uma informação a mais que está intercalada entre o meu sujeito e o meu predicado. Tá certinha. Letra C. Para dar ênfase ao adjunto adverbial. Não. C. Separar duas orações com a mesma função sintática. Também não. Lilian, como é que você sabe que ele não está se referindo à vírgula lá de baixo? Ó, onde ou até mesmo por uma orquestra nas grandes cidades. Isso aqui é um outro problema dessa questão, dessa banca. Por que ela não está falando aqui? Porque aqui, ó, em ou até mesmo por uma orquestra, eu tenho uma vírgula só, né? Que está separando aqui o meu adjunto adverbial. Ele não está chamando atenção, ele só está isolando mesmo, tá? E outra forma de resolver também é que nenhuma dessas justificativas aqui justificam o uso das vírgulas nas grandes salas, o uso da vírgula na expressão no adjunto adverbial nas grandes salas. Nenhuma dessas. Então, eu sei, olhando já os itens e olhando para a questão, que
A banca não fez referência a essa vírgula, né? Ela está falando das vírgulas, então foi aqui, ó. E quem conhece pontuação, quem fez curso teórico de pontuação, quem sabe pontuar, entende o seguinte, como é que funciona a pontuação? Toda vez que a gente vai escrever qualquer coisa em língua portuguesa, deixa eu apagar aqui para você poder entender se você ainda não conhece esse assunto. A gente começa com a letra maiúscula, certo? Olha aqui, ó. Eu comecei o texto. Começou aqui. Quando eu coloco a pontuação encerra para cá e abre uma nova informação. Coloquei outra pontuação. O que ela fez? Fechou para lá e abriu para cá. Então, se eu sei isso, eu também vou saber que essa dupla vírgula aqui, ó, trabalha em conjunto. Por quê? Porque ela funciona como uma gavetinha. Ó, cinema, chega para lá. Era um documentário, chega para lá. Eu preciso entrar com uma informação, mudas até 1929, para poder explicar que tipo de sessão de cinema acontecia naquela época, tá? Então, daí o fato de inserir uma informação intercalada entre quem? O sujeito e o meu predicado. Beleza? Bom, então, aqui eu termino essa prova, que foi uma prova mais simples, uma prova mais, digamos assim, fácil, colocada pela banca, disponibilizada pela banca no concurso para a Polícia Civil, né, de Minas. E aí, num outro vídeo, eu venho corrigindo uma prova mais complicada, tá? Bom, qualquer coisa, você pega o material aí no link disponível e pode me chamar, tá? Beijo pra ti, tchau!